Glória a Jesus. Graças. Mais uma vez, amados, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que conseguiu chegar na casa do Senhor nesta noite, para louvar o Senhor nesta noite de adoração e também deste culto de ensino da palavra de Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, aleluia, e eu fico feliz que eu observo que tem uma igreja repleta da presença de Deus nesta noite, aleluia. Como o meu coração se alegra. Quero te dar as boas-vindas e pedir você para abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14. Nós estaremos estudando este capítulo nesta oportunidade, o capítulo 14 da carta aos Romanos, que fala da tolerância para com os fracos na fé e também da liberdade e do amor, a caridade, do amor de Deus, do amor ao próximo, do amor aos irmãos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para os primeiros 4 versículos do capítulo 14. Nós vamos estar lendo esses primeiros 4 versículos e depois meditando neles. Diz assim o primeiro versículo: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aleluia. Queridos, o contexto da carta aos Romanos, esse contexto, principalmente do capítulo 14, onde Paulo vai tratar aqui de alguns fatos que estavam acontecendo na igreja ali em Roma, que precisavam ser tratados com os irmãos ou entre os irmãos daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja formada por pessoas egressas do judaísmo e também pessoas egressas do paganismo. Os egressos do judaísmo eram exatamente os judeus que se convertiam a Jesus Cristo e vinham carregados de uma cultura de observância da lei, e os egressos do paganismo eram exatamente os gentios, que acostumados a servir os seus deuses, sacrificar aos seus deuses diversos tipos de sacrifícios, inclusive a maioria deles envolvendo carnes, envolvendo animais. Há alguns casos na Bíblia, inclusive, em que cultos pagãos sacrificavam inclusive seres humanos, crianças. Então tinha-se esse costume de sacrificar a deuses, e essas pessoas egressas, ou seja, que tinham abandonado o paganismo, elas também vieram para a igreja, e vieram carregadas de um arcabouço cultural característico do paganismo. Os nossos costumes na vida adulta, eles foram, a maioria deles, colocada em nossa mente, no nosso coração, lá na infância, não é verdade? A maioria deles foram colocados, e alguns desses costumes são tão fortes, que mesmo irmãos já tendo alguns anos de cristianismo, alguns anos de crente, ainda desliza de vez em quando em algumas palavras, alguns dizeres ou algumas atitudes
são características daquela cultura lá, da infância, tá? Não vamos citar aqui, né? Mas de vez em quando a gente brinca com os irmãos, puxa a orelha, né? De alguns irmãos, com alguns costumes ainda, que ficaram marcados no dia a dia dessas pessoas e acabam trazendo para cá. Agora você imagina uma igreja com judeus e gentios juntos, cada um com a sua carga cultural. Como era conflituosa aquela relação. Paulo, ele tenta falar aqui para os irmãos, explicar, esclarecer para os irmãos sobre essas práticas, envolvendo principalmente a prática da alimentação, amados, a culinária que a igreja adotava. Havia ali uma disputa entre aqueles que não comiam carne e condenavam os que comiam, e aqueles que comiam carne e desprezavam os que não comiam. Era um conflito, e Paulo, ele, na sabedoria do Espírito Santo, tenta resolver este conflito da igreja em Roma. É por isso que ele começa aí nesses 4 primeiros versículos que lemos, já dissertando a respeito do respeito que nós devemos ter com aqueles que pensam às vezes diferente de nós em relação à alimentação. Eu não estou dizendo que Paulo está nos dizendo que nós temos que respeitar todas as diferenças, inclusive as doutrinárias, para vivermos bem. Não, amados. Paulo está falando aqui de comida, de costumes, de culinária, e não de doutrina. Nós estudamos que até o capítulo de número 12, né, Paulo fala de doutrina. Do capítulo 12 em diante, Paulo fala que o crente precisa fazer, como o crente precisa se comportar como cristão diante de Deus, como o crente pode retribuir uma vida de santidade ao Senhor. Então aqui nós não estamos falando de doutrinas, tá? Mas estamos falando de cultura, de costumes, tá? Nós temos que respeitar, às vezes, o ponto de vista do outro. Agora, pastor, nós temos que respeitar todo e qualquer ponto de vista? Não, queridos. Quando se fala em doutrina, nós não podemos negociar. As doutrinas bíblicas, elas são inegociáveis, tá? Nós não estamos falando aqui de doutrinas. O que é doutrina? É aquilo que é indispensável para o cristão ter uma vida de santidade, é indispensável para a salvação do crente. Costumes, tá? Principalmente com alimentação, ele trata-se, né, de comportamentos ou de saúde, né, ou para a vida, para uma vida boa e agradável diante de Deus. Muito bem. E aqui a partir do versículo número 5, eu quero ler com você do versículo número 5 até o versículo número 12, onde Paulo, ele dá continuidade, não mais falando de alimentos, de carne, mas agora falando de dias, tá? Leia comigo o versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, afirma Paulo. Foi para isso que morreu Cristo, e
tornou a viver, aleluia, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu que também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Glória a Deus. Paulo está também aqui tentando esclarecer aos irmãos sobre a questão dos dias, os dias sagrados. Os judeus, como eu disse, eles vinham de uma cultura carregada de observância da lei, e Paulo, que certamente está fazendo alusão aos dias que alguns daqueles irmãos, mesmo sendo cristãos, mas por ser de origem judaica, ainda asseguravam que a igreja deveria observar os dias de festa judaica, por exemplo, e outros acreditavam que não precisava, não havia necessidade de observar mais esses dias, porque isso havia ficado para trás. A vida que o cristão leva agora é uma vida não pautada na lei, mas pautada na fé do sacrifício vicário de Cristo. Só que Paulo aqui, ele não está abirrogando, não está dizendo para os irmãos que os dias especiais para os judeus não tinham mais nenhum valor. Ele só está colocando assim: aquele que guarda o dia, que faz a observância do dia, para o Senhor o faz. Aquele que não faz, para o Senhor também ele não faz. Que seja no Senhor. O que Paulo estava colocando aqui é que os irmãos não podiam colocar a guarda de dias, a observância de dias, ou o ato de comer ou não comer carne, como uma condição para a santificação da igreja, ou como uma condição para a salvação da igreja, porque a salvação do crente, ela depende única e exclusivamente de quê, queridos? Do sacrifício vicário de Cristo por nós no Calvário. Qualquer coisa que nós venhamos a associar à salvação, que não seja a fé no unigênito Filho de Deus, nós estamos colocando um arranjo, um apetrecho, um amuleto ali a mais, além daquilo que o Senhor, que a Bíblia exige, que o Senhor já realizou por nós. Se nós temos que observar dias para ser salvo, logo o sacrifício de Jesus não foi completo por nós no Calvário. Quando Paulo diz: olha, aquele que come e dá graça, ele come do Senhor. Se ele dá graça, depois de dar graça, está santificado, está abençoado. E ele chama de fracos aqueles que não comiam carne. Não quer dizer que eles tinham uma fé fraca, não, foi uma forma de diferenciar o grupo seguro, o grupo que tinha plena convicção da sua salvação e cria que nada interferia, seria capaz de interferir na sua salvação, e o grupo das pessoas que estavam ainda apegadas ali a algumas tradições, alguns costumes. E Paulo, ele diz bem claro: não vamos fazer contenda, irmãos. Ele não proibiu ninguém de comer e nem disse que os que não comiam também estavam errados. Ele pediu para que respeitassem o limite do outro, respeitassem o limite do outro, tá? Então é isso que está colocado aqui diante de nós. A partir do versículo de número 13, até o versículo de número 20, Paulo, ele vai estar falando aqui para
para nós evitarmos estar julgando o nosso irmão, julgando por motivos fúteis, julgando pela comida que ele come, pela a água que ele bebe, né? Ou por outras coisas pueris, né? Insignificantes. Ele diz assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para este é imunda. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. O que Paulo está dizendo aqui, amados? É que se você está junto de um irmão que ele só come legumes, acha que comer carne é escândalo, e você faz questão de comer carne na presença dele para o insultar, você está pecando. Você está fazendo o teu irmão pecar, logo você está pecando, está faltando com amor ao próximo. Nós precisamos respeitar os limites. Por que alguns não queriam nem comer carne de forma alguma na sua casa, no seu meio social? Justamente por causa da prática pagã de oferecer carne aos ídolos. Tinha muitos templos pagãos em que as pessoas ofereciam carne em abundância, e nem toda aquela carne que era oferecida lá no templo da deusa Diana, por exemplo, ela era consumida lá no templo. Ela descia para os açougues, para o mercado, e eram carne de primeiríssima qualidade. E então, para que as pessoas não tivessem o risco de comprar uma carne que havia sido sacrificada à deusa Diana, por exemplo, então elas não compravam carne, porque a sua consciência não permitia, porque elas correriam o risco de comer uma carne que tinha sido oferecida a um ídolo. Mas outros já acreditavam que, independente da origem, se ele desse graça, estaria santificado e ele comeria sem a sua consciência o acusar. Ele também estaria em paz com Deus, tá? Ele estaria em paz com o Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Eu cresci, por exemplo, no interior, numa época em que se fazia nas festas juninas fogueiras de São João, de São Pedro, por exemplo, e tinha muitos vizinhos que tinham a prática de fazer bolos e compartilhar com as pessoas, né? E de vez em quando chegava algumas dádivas destas coisas, né? E ali a minha mãe, em casa, ela dava graças ao Senhor e a gente comia, sem escândalo para ninguém, deu graça. Mas se por exemplo tivesse um irmãozinho lá e dissesse: mas a irmã Marta está comendo um bolo que foi sacrificado a um ídolo, aí já seria pecado, porque nós estaríamos escandalizando a fé daquele irmão, tá? Você, por exemplo, vai a um local convidado por um amigo não cristão, porque nós temos que ter amigo em todas as áreas da sociedade. Muitas vezes a gente se depara com um convite, e aí está mesa posta, você vai almoçar. Paulo nos orienta a comer de tudo, dando graça, sem perguntar nada, tá? Sem perguntar nada.
Tem gente que chega na casa do outro, abre a panela e quer saber se aquela galinha foi feita no molho pardo e coisa. Não pergunte nada, dê graça e coma. Aleluia. Agora, se alguém chegar para você e dizer: olha, pastor, você não pode comer isso aí porque foi feita no molho pardo, então não coma, para não escandalizar o irmão, a fé do irmão. É sobre isso que Paulo está dizendo, tá? Então nós temos que amar o irmão, respeitando o limite, né? Um do outro. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Embora devamos abster-nos de julgar um ao outro em questões triviais, os crentes devem encorajar uns aos outros, tendo em vista a semelhança a Cristo e a santidade quanto à fé, a doutrina e a moral. Temos que nos encorajar um ao outro a santificar a nossa vida, encorajar um ao outro a crer, a ter fé no Senhor Jesus. Aleluia. Eu vi alguém pregando dizendo: fé não salva ninguém. Aí eu digo: depende do endereço da tua fé, depende de em quem você está depositando a sua fé, porque se for no unigênito Filho de Deus, esse é o endereço correto. Nele nós somos justificados. A fé em Jesus, aleluia, é o nosso passaporte para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora tem muita gente que tem fé em tantas outras coisas. O inferno está cheio de gente que tem fé, mas a fé no endereço errado, na pessoa errada. Nós precisamos ter fé, sim, fé no Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos salvos pela fé. Aleluia. E nós temos que instar os irmãos, exortar uns aos outros a perseverar na fé. Aleluia. Mas também, queridos, não podemos apenas perseverar na fé. Nós temos que praticar a doutrina bíblica. Nós temos que exortar um ao outro a praticar a doutrina, crer na doutrina, observar a doutrina, pregar a doutrina. E quando eu estou falando de doutrina, eu não estou falando de costumes assembleianos, costumes batistas, costumes presbiterianos. Eu estou falando de doutrina bíblica, aquilo que é indispensável para a salvação do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E além de nós perseverarmos na fé, perseverarmos na doutrina, nós também precisamos escolher o lado da moral. O que é a moral? Moral é aquilo que é correto, que é eticamente correto. Nós precisamos ser morais, fazer a coisa certa, fazer a coisa que merece louvor e não que merece castigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a última parte deste capítulo, a partir do versículo de número 21. Eu gostaria que você me acompanhasse. Diz assim o 21: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tem gente que pega e diz: olha, a Bíblia está dizendo que não é para comer carne. Está onde? Está lá em Romanos 14, 21. Mentira. Aqui não está dizendo para o crente não comer carne. Mas o senhor acabou de ler, pastor. Nós temos que ler o contexto todo, amados. Aqui está dizendo que bom é não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer qualquer outra coisa que escandalize.
do teu irmão, tá? Que escandaliza o teu irmão. Paulo exatamente falando, voltando ao contexto da igreja romana, egressas de judeus e de gentios, ele estava apaziguando aí uma discussão, uma intriga que tinha na igreja por causa dessas questões. Mas aqui não está dizendo para o crente não comer carne, ele está dizendo: se vai causar escândalo, então evite comer na frente daquele irmão, comer lá em público, quando aquele estiver presente, tá? Tem irmãos, por exemplo, que não concordam que o crente possa comer um leitãozinho assado, por exemplo, porque é imundo. Se um judeu, observador da lei, comer um leitãozinho assado, de fato ele vai estar pecando, porque a ordenança é para o judeu. Para os gentios, a exigência do concílio em Jerusalém foi que se abstenha dos ídolos, da carne sufocada e da prostituição. Nós, dando graça, tudo fica santificado diante do Senhor. Louvado seja Deus. Mas se você está recebendo um irmão que assim crê, e você faz só para escandalizar o irmão, você está pecando. Por mais que a sua fé seja robusta e você tenha consciência de que aquilo não vai interferir em nada no teu relacionamento com Deus, mas se você está fazendo para afrontar o teu irmão, para enfraquecer a fé do teu irmão, isso vai ser um tropeço, tá? Você vai estar contribuindo para o mal. Assim também é o beber vinho. Por que nós, por exemplo, os assembleianos, não temos o costume de não tomarmos vinhos ou bebida alcoólica? Justamente porque nós temos uma cultura, nós vivemos no meio de uma cultura de bebidas inebriantes, bebidas alcoólicas, e isso não é bom para o crente. Bebidas fortes, o crente não deve ser dado a essas coisas. E como a bebida alcoólica, ela funciona como uma droga, né? O indivíduo começa tomando uma dosinha, daqui a pouco ele não tem mais controle de quantas doses ele tomou e já não sabe o que está fazendo ou falando. É inebriante. Então nós devemos fugir da aparência do mal. Isso não glorifica a Deus. Tudo aquilo que tira o nosso sentido de adorador, de servo de Deus, não glorifica a Deus e pode trazer escândalo, tá? Portanto, não devemos fazer, ou comer carne, ou beber vinho, ou qualquer outra coisa que venha escandalizar o reino de Deus, escandalizar os irmãos, deve ser evitado, diz Paulo. Olha o que ele diz aí no versículo 22: tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas olha o que diz o versículo 23: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é o que? É pecado. Portanto, se você tem fé, louvado seja Deus pela tua fé, mas não usa a tua fé para escandalizar o irmão que é fraco, o irmão que pensa diferente, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, queridos?
dizendo aqui, irmã Lígia, que se você der graças a Deus, tá? Toda maldição, toda idolatria que tiver ali vai ser anulada. Você vai dar graças a Deus, tá? E vai comer com fé, tá? E vai comer com fé. Com fé, dê graças a Deus, toda a maldição ali vai ser anulada e aqui vai ser abençoado e vai servir para a glória do nome do Senhor, tá? Não tenha a consciência pesada por isso. Mais alguma pergunta, Marcos? Vamos tirar as dúvidas, né? Isso é o que Paulo está dizendo exatamente aqui, entendeu? Se você come, o outro não come, você está recebendo na sua casa, pois procure fazer um prato que agrade, né? Isso é a demonstração de amor, um gesto de amor que você está tendo para com o teu irmão. Então faça um prato que agrade aquela pessoa, tá? Não afronte aquela pessoa. Não use a tua liberdade para enfraquecer os outros, tá? Agora Paulo deixa isso bem claro, queridos, que não é condição para a salvação o alimento, tá? Jesus disse, ó, nada que entra na boca faz mal, que faz mal que está saindo aí do coração de vocês, tá? Então não vamos ficar presos, tá? A coisas. Agora também não vamos nos misturar. Eu estou falando em situações em que você está ali, né? Agora, porque então eu vou me sentar na mesa com eles, pastor, e vou me esbaldar. Não use da tua liberdade para escandalizar, tá? Mas seja prudente, tá? E tenha fé, e o Senhor estará contigo. Amém, amados? Que Deus abençoe as nossas vidas. Aleluia.